Fluminense atinge marca impressionante na temporada 2023. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar sobre Fernando Diniz, bastante pilhado com a partida de amanhã contra o Atlético. Temos novidades na escalação, na provável escalação do Fluminense. Muitos assuntos para a gente comentar nesse vídeo. Tem a arbitragem da partida, enfim, bastante coisa. Eu desde já convido você a assistir esse vídeo até o fim e ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Combinado? Seja muito bem-vindo à Central. Aqui você encontra as principais notícias do Flu e troca ideias sobre a nossa paixão. Vamos começar com as notícias, com as informações desse vídeo aqui, meus amigos, porque eu quero começar falando não da partida de amanhã, mas da partida do dia 3 de setembro contra o Fortaleza, que não vai ser no Maracanã. A gente sabe, né? O Maracanã, por conta dos seus problemas de gramado, já muito sabidos e muito comentados ao longo dessa última semana, vai ficar um períodozinho fechado para preservar o gramado, fazer as mudanças necessárias, as reformas necessárias nesse gramado. E aí o Fluminense está querendo mandar a partida contra o Fortaleza no dia 3 de setembro, né? Sem ser essa rodada do Brasileirão, a outra em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. E a gente tem novidades sobre isso. Por quê? A primeira informação que havia saído sobre isso é que o Raulino estava fora de condições de receber a partida. Não estava com os laudos dos bombeiros em dia e, portanto, não poderia receber a partida entre Fluminense e Fortaleza. Mas o GE trouxe a informação de que essa situação está resolvida. Os bombeiros liberaram o Raulino e a partida será lá no dia 3 de setembro. Tá? O laudo estava vencido, o processo de envio dessa nova documentação tinha sido indeferido, mas a administração do estádio ali conseguiu apresentar uma nova documentação, o laudo foi deferido e os bombeiros liberaram, disseram que o Raulino de Oliveira está em condições sim de receber a partida. Portanto, Fluminense e Fortaleza no dia 3 de setembro está confirmado no Raulino de Oliveira. Tricolores do sul do estado, vai ter flusão por aí, então queremos casa cheia, tá? Lotem o Raulino, fazer uma grande festa, fazer valer o mando de campo do Fluminense, que está, né, a gente sabe, essa temporada de 2023 a gente está dando show com o mando de campo, o time do Fluminense, né, o retrospecto, o aproveitamento do Fluminense quando é mandante é fantástico. Então queremos casa cheia aí no Raulino, dia 3 de setembro, para mais uma vitória, se Deus quiser, do Fluminense contra o Fortaleza. Tricolores do sul do estado e região, e a galera que vem aqui do Rio também, né? Contamos com vocês para fazer uma linda festa e conseguir mais uma vitória para Flusão. Fluminense e Fortaleza no dia 3 de setembro, confirmado no Raulino. E meus amigos e minhas amigas, se eu estou falando para vocês, né, do Fluminense como mandante, a gente sabe que é barbada, né? Fazer aquela fezinha no Fluminense quando ele é mandante. A gente sabe que é green certo, né? Mas falando nesse assunto, eu quero lembrar vocês da parceria da Central com a 1xBet, uma das maiores casas de aposta aqui do Brasil, com as melhores cotações, é parceira aqui do canal, e quem ganha com isso, meus amigos e minhas amigas, é você que nos assiste. Pode correr no comentário fixado desse vídeo, criar sua conta gratuitamente na 1xBet, e quando fizer o seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom CENTRALFLUME, você dobra o valor desse depósito. Olha que maravilha, a 1xBet vai dobrar o valor desse depósito. Então, se você depositou R$ 50, você vai ter R$ 100 para apostar. Se você depositou R$ 60, você vai ter R$ 120 para apostar. Olha que maravilha. Então, não marca bobeira. Comentário fixado desse vídeo tem o link, cria sua conta lá na 1xBet, usa o cupom CENTRALFLUME, Central Fluminense, Central Flume, e, enfim, tem o seu depósito dobrado aí para fazer a fezinha nos jogos do Flusão, da Libertadores, do Brasileirão, enfim, no que você quiser. Combinado? Vamos para a próxima informação desse vídeo, porque eu quero começar a falar um pouquinho da partida de amanhã. O Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, partida importantíssima pelo Brasileirão. E sim, eu sei que muitos de nós, né, você que está me assistindo provavelmente, eu também estou um pouco nesse clima, pensando muito em quinta-feira. Mas antes tem essa partida importantíssima do Brasileirão contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, tá? E aí eu quero trazer algumas informações sobre esse jogo para vocês. Primeiro de tudo, CBF confirmou a arbitragem dessa partida. Essa notícia não é muito positiva, não. É um árbitro que a gente, tricolor, costuma reclamar bastante, mas já está confirmado. Quem vai apitar Atlético Paranaense e Fluminense é o Rafael Claus,
da Federação de São Paulo. Um dos principais árbitros aqui do país, né? Muito falado, muito conhecido e muito. Eu não queria usar a palavra detestado, mas é alguma coisa por aí pela torcida do Fluminense. Não é para menos, tá? O nosso histórico, o nosso aproveitamento com o Rafael Claus é muito ruim, né? Você estava falando do histórico muito bom, aproveitamento muito bom. Como mandante, o Rafael Claus, a gente tem um histórico bem ruim com ele. No total, ele já apitou 32 partidas do Fluminense e somente 9 vitórias do Flu. São 4 empates e 19 derrotas. No total, é um aproveitamento de 32,29% com esse árbitro, tá? É realmente bastante complicado. A gente já pode esperar algumas reclamações de arbitragem na partida de amanhã. Assim, para ser justo, tá? O Daniel fala bastante disso aqui no canal e eu concordo. A arbitragem no Brasil como um todo, ela é um problema. A gente sempre vai reclamar de todos os árbitros. E a tendência é que, assim, os árbitros que a gente sabe mais o nome, né, que a gente conhece, Anderson Daronco, Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio, Sábio Pereira Sampaio, essa turma sejam os árbitros que a gente vai gostar menos, porque são mais famosos. A gente lembra mais deles apitando os jogos do Fluminense. Mas erro de arbitragem acontece com todos, né? Porque o nível da arbitragem no Brasil é baixo, né? Enfim, tem uma questão muito mais profunda para se debater, que é a não profissionalização dos árbitros, né? Eles não são profissionais, eles são amadores ainda. Isso às vezes acaba influenciando, né, nesse nível mais abaixo, porque o cara tem outra profissão para ele se especializar, para ele se aprofundar, digamos assim, né? Na sua profissão ali como árbitro é complicado porque não é a profissão dele, né? Ele é amador. Então isso complica muito a situação. O Rafael Claus é um árbitro conhecido, então é um árbitro que a gente geralmente não gosta, né? É difícil ter um árbitro que a gente sabe o nome. Quando a gente sabe o nome do árbitro, é por algum motivo ruim, porque a gente já se traumatizou com ele no comando, mas os mais famosos do Brasil é, são esses caras aí, e a tendência é que eles sejam realmente assim um pouco menos piores do que a média. Enfim, o Rafael Claus é realmente muito difícil porque o nosso histórico com ele é péssimo, né? Tem outros árbitros aí que a gente tem um histórico um pouquinho melhor, mas o Rafael Claus é difícil, cara, esse histórico do Fluminense. 32 jogos, só 9 vitórias, né? 32% de aproveitamento é bem baixo com o Rafael Claus. Enfim, o Fluminense, para essa partida, até botei uma enquete aqui no canal, se você não participou ainda, corre lá e participa, né? Perguntando o que a galera acha que o Fluminense deveria fazer para esse jogo. Se é botar time titular, se é para botar um time misto ou um time reserva, né? Vale lembrar, quinta-feira tem a partida decisiva lá no Paraguai para garantir a nossa vaga na semifinal. Se Deus quiser, o Fluminense vai conseguir garantir essa vaga. Fizemos um bom resultado no primeiro jogo no Maracanã. E o Fernando Diniz tá querendo vencer o jogo de amanhã. Ele não tá nessa de pensar no jogo do Paraguai, não. Ele tá focado na partida de amanhã. O Vitor Lessa trouxe uma informação bastante interessante falando sobre o espírito e a visão do Fernando Diniz para esse jogo. Ele disse que o Fernando Diniz falou que lá no Paraguai vai ser muito diferente, né, do que o jogo que foi aqui e tal. Estava ali naquela pilha pós-jogo e ele falou que o Fernando Diniz entrou no vestiário nessa pilha muito grande e falou que tá querendo ganhar do Atlético amanhã, então talvez nem poupe os jogadores para acabar com o que o Vitor Lessa disse, né, que acreditou a ser uma expressão utilizada pelo Fernando Diniz, com essa palhaçada de não vencer fora de casa. Então o Fernando Diniz está muito pilhado com isso, né? A gente sabe que o Fluminense, se é muito bom como mandante, como visitante, está péssimo esse ano. O Fernando Diniz está querendo virar essa chave já a partir do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. E para isso, a provável escalação do Fluminense tem um time praticamente titular, né? Muitos dos titulares estão aqui cotados para jogar. Vale lembrar, o John Arias está suspenso e não joga contra o Atlético Paranaense. Ele tomou o terceiro amarelo contra o América Mineiro. Mas a provável escalação do Fluminense é Fábio, Guga, no lugar do Samuel Xavier, que aí seria poupado, Nino e Felipe Melo ou Marlon, aí tem essa possibilidade, né? O Felipe Melo, um jogador mais veterano, acabar sendo poupado, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, pode acabar sendo poupado para esse jogo, e Diogo Barbosa no lateral esquerda, é o lateral que vai jogar a Libertadores, já que o Marcelo está suspenso, e vai jogar por um tempo, a gente gravou vídeo falando sobre isso, o Marcelo está lesionado, e não sabemos ainda quando que vai ter esse retorno do Marcelo, tá? No meio-campo, André ou Martinelli, o André é titular e o Martinelli muita gente pede como titular, mas tem esse asterisco aí, essa dúvida, pode ser um ou outro. E o Alexander deve ser titular nessa partida, né? Entrou contra o Olímpia, tá voltando de lesão, teve seus primeiros minutos contra o Olímpia, deve ser titular contra o Atlético para ganhar um pouco mais de ritmo, né?
aprimorar um pouco a forma física, visando, inclusive, a partida da quinta-feira lá no Paraguai. No meio-campo, Ganso tá cotado para jogar, mas existe a possibilidade de jogar o Danielzinho. Ganso é outro jogador que também frequentemente é poupado, tem problemas físicos que todo mundo sabe, todo mundo conhece, e tem aquela história já de algum tempo de que ele está com problema no pé e está jogando mais ou menos no sacrifício, então sempre que é possível, o Diniz poupa o Paulo Henrique Ganso. Na frente, o Léo Fernandes deve assumir a posição do John Arias, que está suspenso, e a gente tem a dúvida se Keno ou John Kennedy atuam ao lado de Germán Cano. Então é um time ali que tem algumas dúvidas ainda. A gente, ao longo do dia de hoje, da manhã de amanhã, a gente deve ter algumas novidades mais concretas sobre o time que vai jogar, mas a tendência é de um time, no máximo, misto. Não chega a ser um time reserva, time praticamente titular com tudo que o Fluminense pode, mas com algumas peças podendo ser preservadas. Ganso, Felipe Melo, o Keno às vezes é preservado também, pode acabar sendo preservado para o John Kennedy jogar esse jogo, e o Samuel Xavier também sendo preservado. Guga ganhando essa oportunidade contra o Atlético Paranaense, partida importantíssima fora de casa. Mas vamos voltar para o Fluminense em casa, porque eu quero trazer uma informação muito bacana e muito importante nesse vídeo. Mas antes, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Eu convido você a deixar um comentário aí na aba dos comentários falando seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central está conseguindo alcançar. Então deixe seu comentário falando de onde você está assistindo, que a gente quer saber até onde a gente está conseguindo alcançar. E vamos fazer um combinado aqui? Assim que possível, eu vou mandar um abraço em algum vídeo aqui para vocês que comentarem o nome e de onde nos assiste. Combinado? Vamos lá, eu quero falar do Fluminense como mandante, porque, cara, esse número aqui me chamou muito a atenção. É uma marca sensacional que o Fluminense e sua torcida alcançaram. O Fluminense já tem mais de 1 milhão de torcedores no estádio em 2023. Somando todos os públicos do Fluminense como mandante, temos mais de 1 milhão de pessoas vendo o Fluminense, acompanhando o Fluminense, né? Em uma semana que sai aí mais uma pesquisa, para dizer o mínimo, controversa, colocando a torcida do Fluminense mais uma vez 1%, né? Enfim, a gente não tem torcida, segundo essas pesquisas. Fluminense, número alto de sócios, média alta de público, 1 milhão de torcedores no estádio em 2023, enfim, números altos de engajamento em rede social, mas tá bom, as pesquisas dizem que o Fluminense não tem torcida até. Então tá bom. Mais de 1 milhão de tricolores no estádio em 2023, o número exato é 1.022.789 pessoas assistiram o Fluminense como mandante em 2023. A gente está com uma média fantástica no Maracanã, né, de 40.600 pessoas. A média de mais de 40 mil é realmente estrondosa. E vale lembrar, né? Se a partida contra o Fortaleza vai ser contra o Raulino, no Brasileirão a gente também teve uma partida como mandante lá no Raulino, que foi Fluminense e Atlético Mineiro, o empate em 1-1, né? E isso acaba influenciando nesse número, porque o Raulino de Oliveira, a gente sabe, tem uma capacidade menor do que o Maracanã, então a lotação dele vai ser menor do que o do Maracanã, obviamente, mas números fantásticos, tá? Mais de 1 milhão de tricolores no estádio em 2023, a gente não tá nem no mês de setembro ainda. Parabéns à torcida tricolor, dando show esse ano, chegando junto do time, e se Deus quiser, a gente vai ser recompensado com esse título da Libertadores que a gente está querendo tanto, né, meus amigos? Enfim, cara, esse número aqui é muito bom. Para quem viveu muito tempo o Fluminense tendo os 15 mil de sempre no Maracanã, públicos baixos, você vê a gente está agora com média acima de 40 mil pessoas no Maracanã. É fantástico. O último jogo contra o Olímpia tinha mais de 50 mil sócios presentes. A torcida tricolor realmente comprou a ideia e tá chegando junto. Coisa linda, gente. E se Deus quiser, coisas grandes, coisas mais lindas ainda virão pra gente nesse ano. Amém. Amém. Meus amigos, minhas amigas, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para a gente trocar aquela ideia sobre o Flusão. Então deixe seu comentário aí sobre todas essas notícias. Time de amanhã, o que você acha? De a gente tem que poupar ou não? Rafael Claus, o árbitro, o que você acha disso? Jogo no Raulino, Fluminense faz bem em levar o jogo para lá? Ou você acha que deveria levar para alguma outra praça? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso Flusão. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!